Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Investidor entrando na parada, mais um jogador confirmado no Internacional. E a gente fala também sobre multa da Conmebol e uma revelação feita pelo técnico Roger sobre um novo esquema pensado para o time do Internacional. Você confere todas essas informações depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora falar do Colorado? Muito boa tarde a todos, estou de volta aqui no canal para a gente conversar sobre negociações e sobre novas aquisições do Internacional. Eu quero começar com um anúncio feito na manhã desta sexta-feira sobre a permanência do atacante Vitinho. Ele que teve o seu contrato prorrogado até 30 de junho de 2026. O Inter ainda estava aguardando a normativa da FIFA, que foi publicada, permitindo que o jogador ficasse por mais tempo aqui no Internacional. E o detalhe, o contrato do Vitinho com o Dynamo de Kiev, ele vai justamente até o dia 30 de junho do ano que vem. Ou seja, já na virada do ano, de 25 para 26, o Vitinho pode assinar um pré-contrato já com o Internacional e ficar de graça aqui em definitivo no Inter. Algo muito parecido com o que o Colorado fez com o Vitão, foi prorrogando esse empréstimo por conta aí da FIFA e acabou permanecendo em definitivo com o jogador, e o Vitinho caminha também para esse mesmo rumo, sendo jogador em definitivo do Inter, ele que ainda está lesionado, se recuperando de uma lesão no cotovelo e deve voltar aí nas próximas semanas a ser uma opção para o técnico Roger Machado. Quero falar também, pessoal, sobre um negócio que teve mais uma reviravolta importante. Eu falo do Alan Rodrigues. Ontem à noite trouxe um vídeo aqui no canal dando conta que o Inter estava mais pessimista em relação a esse negócio, porque não tinha condição de pagar à vista, que é o pedido do Argentino Júnior pelo jogador. Não aceita um parcelamento, principalmente com medo de não receber do Internacional. Pois é, a situação ela já está nesse nível. Porém, a informação que alguns colegas trouxeram ontem à noite ainda muda todo esse cenário. Vou dar o crédito aqui ao pessoal da Rádio Gaúcha, o Simon Bianchini e o Bruno Flores, e também o Lucas Dias, que trouxeram essa informação ontem à noite, de que o Inter estaria conseguindo um investidor para colocar o dinheiro à vista para o time argentino e aí pagar esse investidor de forma parcelada. Esse seria o negócio, essa é a sacada do Inter para ter o Alan Rodrigues, jogador que é considerado aí muito importante para a sequência da temporada, um reforço assim muito bem avaliado pelo Capa, pela comissão técnica e também pelo departamento de futebol. Então sim, podemos ter uma grande novidade ainda nessa sexta-feira sobre esse jogador. A expectativa do Inter é fechar esse negócio antes que outros clubes também consigam a contratação desse jogador. Eu trouxe aqui ontem também um time brasileiro e um time da Europa, dois clubes que estariam também preparando propostas ao Argentino Júnior e ao staff do jogador. Porém, o jogador já está mais que convencido a jogar no Inter, já aceitou a proposta em termos de contrato, perdão, em termos salariais, em termos de tempo de contrato, está tudo acertado. Falta aí o acordo com o time argentino, que deve sair nas próximas horas. Então sim, muda toda a situação e o jogador volta novamente a estar próximo do Internacional. Quero falar também, pessoal, sobre Roger Machado e mais uma entrevista que ele concedeu nas últimas horas. Desta vez para o Lucas Colar, pessoal lá do Vozes do Gigante. E o Roger acabou destacando uma fala que eu considerei interessante nessa entrevista sobre mudar o esquema. Colar pergunta para o Roger se não seria possível voltar a atuar com dois atacantes, tendo, quem sabe, Borré, Valência ou até o Ricardo Matias com mais um jogador ao seu lado. E o Roger disse que sim, que é algo que ele pensa para o time do Internacional, mas que ele teria que fazer mais uma adaptação. Ele está pensando ainda na melhor forma de que isso funcione, porque o Roger já tentou os dois atacantes nesse sistema com 4 defensores, o meio-campo ali alinhado, e não deu certo.
Então o Roger, ele pensa sim nessa alternativa, mas a grande novidade, talvez com 3 zagueiros. Sim, a gente pode ver o Inter, quem sabe, atuando numa partida onde o Roger tiver tempo para trabalhar, para armar esse esquema, sentir que é necessário por alguma questão pontual, ele pode testar esse sistema com 3 zagueiros, 2 atacantes, e aí tendo 2 alas, mais 3 jogadores ali no meio-campo para justamente equilibrar esse time. Então sim, é algo pensado pelo Roger, me surpreende, eu achei que o Roger até já havia desistido de colocar os 2 atacantes, mas ele revela aí que sim, ainda é possível, que ele pensa, mas por hora não deve acontecer, até porque o Inter hoje tem 2 jogadores que estão relativamente bem, atuando pelos lados, o Wesley e o Carboneiro. Se isso mudar e algum jogador não estiver mais entregando, performando, aí sim o Roger pode pensar numa alternativa. Para isso também, os atacantes do Inter precisam estar em um bom momento, que não é a situação de momento. O Borré, o Valencia estão mal e o Ricardo Matias, quando estava bem, estava atuando e jogando com certa facilidade, mas agora não vem recebendo mais tantas oportunidades assim o garoto da base do Inter. Eu quero encerrar esse vídeo, pessoal, falando sobre uma multa que foi aplicada pela Conmebol, a Confederação Brasileira, a Confederação, Sul-Americana de Futebol, ao Inter por conta da partida contra o Bahia, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, por conta de 2 fatores: sinalizadores que foram acesos dentro do estádio Beira-Rio e também uma filmagem que o Inter teria feito da chegada dos jogadores ao estádio Beira-Rio, o que não é permitido pela Conmebol. Pois é, a Conmebol é bem chata em relação a essas questões, nem o próprio clube pode fazer imagens da chegada dos seus jogadores, tudo tem que passar pela Conmebol e o Inter acabou infringindo essa regra e por isso está sendo multado em R$55 mil. Esse é o valor da multa aí do Colorado, que vai pesar um pouco, né? Não é uma multa tão barata assim, não é tão acessível, mas é uma multa em termos da Conmebol para o Inter. É bom que o torcedor também já fique alerta, porque uma reincidência desse tipo de problema, principalmente em relação a sinalizador, a pirotecnia dentro do estádio, embora eu goste, embora eu ache um absurdo essa proibição, mas infelizmente é assim e pode gerar até uma perda de mando de campo. Então, torcedor, fique tranquilo também, fique atento a esse tipo de movimentação também por parte da Conmebol, porque já no início de agosto tem partida contra o Flamengo pela Libertadores no estádio do Internacional. Tá certo, galera? Eu volto ainda nesta sexta-feira, a gente atualiza o Inter à noite para trazer as novidades, o que de mais importante surgir nessa tarde. Tem uma esperança e um feeling de que teremos boas novidades em relação ao Alan Rodrigues, jogador do Argentino Júnior. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!